Polo da Verdade. Fonte. Essas são as supostas primeiras fotografias do objeto interestelar 3I Atlas, que foi tirada de Marte pelo rover Perseverance. Isso parece um cometa para você? Meus amigos, isso aqui tem várias nuances diferentes, várias facetas diferentes que eu tenho que destrinchar aqui para que não haja desinformação, porque o que existe desinformação com relação ao 3I Atlas é uma festa. Então, vamos entender. Os observatórios da Terra, no último dia 3 de outubro, não poderiam, não teriam a capacidade de obter fotos, imagens do 3I Atlas. Por quê? Porque ele estava no seu periélio de Marte, ou seja, na sua aproximação máxima de Marte, e ele se encontra na posição contrária do planeta Terra. Então, dos observatórios da Terra, impossível. Mas, porém, das sondas que se encontram em Marte, que tem observatório da China, tem observatório dos Emirados Árabes Unidos, da União Europeia e dos Estados Unidos, da NASA, poderiam sim obter imagens de alta resolução, porém teve um grande apagão, um apagão. Nos Estados Unidos, concernente à paralisação do Congresso, não teve o orçamento, ficou paralisado. É claro que isso acabou comprometendo as ações da NASA, a computação de dados, processamento de dados, e a NASA não conseguiu obter as fotos. Só que interessante que a União Europeia também não conseguiu, a China, que não tem nada a ver, porque a União Europeia ainda precisa do suporte da NASA para poder computar essas imagens, porém a China e os Emirados Árabes Unidos acompanharam também num silêncio surreal. Quer dizer, ninguém conseguiu obter essas imagens. Porém, um astrônomo amador conseguiu, meus amigos, recuperar essas imagens entrando no rover Perseverance, só com imagens com baixa resolução. Só que essa imagem, a priori de baixa resolução, denota um objeto cilíndrico comprido, uma nave-mãe gigantesca que nada se assemelha a um cometa, como vocês podem observar nas imagens. Continuando, Ana Paulina Luna se pronunciou também, ela que faz parte da Força-Tarefa de Investigação de UAPS. Conversei com o Dr. Avi Loeb e ele declarou, inclusive o Avi Loeb fez uma matéria concernente a este tópico, este assunto. Alex, que essa imagem é do rover Perseverance de Marte. Se for real, é cilíndrico alongado, pode ser causado por borrões devido ao longo tempo de exposição da câmera, enquanto a fonte se move pelo céu marciano. Manterei vocês informados se tiver mais informações. Bem estranho mesmo. Aqui a imagem para vocês na tela. Que coisa. É lógico que não se assemelha em nada a um cometa. Pois é, porque a hipótese de ser um asteroide já foi descartada há tempos, né? Então, a única hipótese é que seja ainda um cometa. Pois bem. Aqui, outra fonte, meus amigos. Ed Cooler. Agora estamos vendo Marte uma visão lateral do 3I Atlas, em vez de uma visão quase extrema da Terra, como antes. Ele pode parecer ligeiramente alongado devido à alta velocidade, mas suas duas extremidades parecem ser hemisférios, bem definidos em vez de longas manchas, que seriam produzidas como artefato devido às altas velocidades em relação à câmera de Marte. Use a lógica. É importante você usar a sua capacidade cognitiva ao máximo nesse momento para não ser confundido. Pense, ele ainda brilha em verde devido aos compostos de níquel em sua coma. Como o cilindro é revestido por gás, níquel verde. Assim como usamos níquel para revestir nossas espaçonaves. Isso não é um cometa, claro que não. Pessoas que têm bom senso estão chegando a esta conclusão. Tá aqui para vocês, de forma indubitável. Tá aqui. Realmente parece um tic-tac, né? Interessante. Né? Foram reportados, inclusive, em 2004, no SS Nimitz. Se assemelha bastante. A diferença é que é gigantesco. É o tamanho de Manhattan. Pois é. Continuando. Evento espacial de última hora. 3 cometas verdes, entre aspas, verdes estão vindo em nossa direção nesse momento. Os 3 cometas juntinhos, um ao lado do outro. Atlas, o Lemon e o R2 Swank.
cruzando os céus da Terra ao mesmo tempo, cada um brilhando no mesmo tom raro de verde. Os três estão em tom de verde. A possibilidade de ser uma coincidência é praticamente nula. Os cientistas chamam isso de coincidência, mas o céu raramente tem coincidências. Concordo em gênero, número e grau. O que você acha que isso significa? Significa um grande sinal de uma grande mudança. Lembrando da profecia do Edgar Cayce, no último dia 29 de outubro, a manifestação do 13 Atlas, ele que profetizou isso, a lâmina de Deus, isso, a lâmina, a grande lâmina de luz, que iria se manifestar no dia 29 de outubro, exatamente no momento onde o 13 Atlas fará sua maior aproximação do Sol. Sensacional. Aqui, Camila Dias, 3 de outubro. Das paredes das cavernas aos telescópios, nossos olhos nunca deixaram as estrelas. 13 Atlas é oco e tem uma antiga promessa. Lembra bastante, aliás, os antigos já sabiam, já conheciam isso. Isso lembra bastante o Novo Denunciante, não é tão novo assim, mas agora está nos holofotes, né, na mídia, que é o Dylan Borland, que fala que muitos OVNIs foram encontrados em expedições arqueológicas. Que coisa, não? Artefatos alienígenas. Interessante. Isso de tempos imemoráveis. Eles estão aqui há milhares e milhares de anos, antes mesmo da Atlântida. E isso está sendo comprovado. Agora vamos ver aqui, dar uma olhadinha no Stephen Burns, que é geofísico. É bom vocês entenderem, meus amigos, que o Stephen Burns, como cientista, ele vai ficar na defensiva. Então, ele não vai querer comprometer a sua carreira. Então, é normal, é natural que ele tenha esta postura. Quem sabe se eu também estivesse uma carreira acadêmica, eu fizesse o mesmo. Então, não vamos julgar aqui o Stephen Burns. Ok? Ele foi bastante técnico, né? E bastante comedido também. Lógico que ele não vai chegar e falar, porque é uma nave. Óbvio que não. Mas prestem atenção, porque os dados são bastante pertinentes e precisos. O apagão total continua, com 6 orbitadores de Marte sobre o que realmente está acontecendo com 13 Atlas. Enquanto ele passa pelo seu periélio com Marte. Isso aconteceu dia 3, dia 4, né, onde o 13 Atlas se aproxima, tem a sua maior aproximação de Marte. Astrônomos amadores conseguiram processar dados do rover Perseverance em Marte. Então, alguns astrônomos amadores conseguiram processar esses dados. Interessante, né? Eles conseguiram, porém a NASA não conseguiu. É complicado explicar isso daí para o público. E deram imagens de baixa resolução do 13 Atlas. É bom enfatizar que é verdade mesmo. As imagens não têm lá aquela resolução. Em 3, 4 de outubro. Mas imagens de alta resolução dos orbitadores ainda não foram divulgadas. E parece que não vai ser divulgado, viu, Stephen Burns? Já é terça-feira e nada. Só o Observatório da Europa trouxe uma imagem, mas também de baixa resolução. Em que momento dizemos que os governos estão conspirando para manter o público no escuro sobre o que realmente está acontecendo com 13 Atlas? É o que está aparecendo. Está sendo feito de propósito. E o interessante é que se a intenção é ocultar a verdadeira natureza do 13 Atlas, isso será um verdadeiro tiro que vai sair pela culatra. Porque agora, meus amigos, ninguém mais vai confiar na NASA, ninguém mais vai confiar nos observatórios da União Europeia, Emirados Árabes Unidos e da China também. Porque todo mundo ficou quieto, teve um apagão, todo mundo quieto, como se estivesse escondendo alguma coisa na maior cara de pau, e isso é explícito. Stephen Burns faz as perguntas certas em seu vídeo. Primeiras imagens do 13 Atlas de Marte reveladas. Enquanto observações baseadas na Terra ficam escuras. Post aqui do nosso queridíssimo Michael Salla. Stephen Burns, geofísico. Presta atenção no relatório aqui. Isso é um relatório científico, que é importante. É muito importante para a gente ter essa referência e interpretar devidamente o que está acontecendo. Observações a partir de Marte. Últimos dados públicos. Várias agências espaciais, incluindo a NASA, a ESA, que é a agência europeia, a China e Emirados Árabes Unidos,
a UAE, prometeram observações do 3i Atlas, promessas que não foram cumpridas. Ninguém, nem tu, China, nem tu, Emirados Árabes Unidos, entraram na onda, parece que foi combinado. Eles combinaram, sentaram numa mesa, olha o seguinte, vamos deixar isso para lá, né? Não vamos exibir essas imagens, porque isso vai ser comprometedor, vai revelar a existência dos extraterrestres, não é o momento. Parece que chegaram num acordo. É isso que tá, porque é isso que está se demonstrando na nossa frente. Tá difícil interpretar isso de outra maneira. A partir dos seus satélites em órbita de Marte, com a câmera HIRIS-Mars, aqui várias sondas diferentes, cada um usando a sua, obviamente. No entanto, esses dados de alta qualidade não foram tornados públicos, estão escondidos. Meus amigos, eu fico imaginando se vai ter uma pressão absurda para obter essas imagens. A credibilidade dessas agências vai ficar abaixo de zero. Ninguém mais vai acreditar nessas agências. Isto vai ser o estopim de uma grande pressão popular, pressão também política, para que eles revelem a verdade sobre os extraterrestres. É isso que vai acontecer. Eu acho que até um teste psicológico. Eu estava comentando com a Cris, que é a minha redatora galáctica suprema, eu sempre chamo ela de redatora galáctica suprema, eu falando que a Cris, isso aqui está parecendo um teste psicológico para ver até que ponto o povo é alienado, porque é surreal, é inacreditável. Será que o povo vai ficar quietinho, ninguém vai reclamar? Porque é algo absurdo, é simplesmente sem precedentes. A única informação pública disponível veio do rover Mars Perseverance, a única. E agora, recentemente, surgiu outra da ESA, da União Europeia. O Perseverance tirou fotos de longa exposição do céu noturno marciano em dia 3 e 4 de outubro, que se sobrepunham à posição esperada do 3i Atlas. Essa imagem era de qualidade muito baixa. Qualidade baixa, porém, é a única imagem e demonstra que não é um cometa em hipótese alguma, que é uma nave espacial. E agora vai chover aqui também. Espero que não comprometa o sinal da internet. Essas imagens eram de qualidade muito baixa. 2 astrônomos amadores, o Simon e outro aqui, Astronomy Live, conseguiram empilhar as imagens, remover o ruído e isolar o 3i Atlas. Controvérsia sobre a forma cilíndrica. Uma imagem de baixa resolução obtida pela câmera Perseverance foi amplamente divulgada e supostamente confundida com 3i Atlas, segundo alguns pesquisadores. Muitas pessoas interpretaram essas imagens como prova de sua forma cilíndrica e de ser uma nave alienígena. Entretanto, porém, presta atenção, essa imagem, na verdade, segundo alguns pesquisadores, é Phobos, uma das luas de Marte. É uma das luas de Marte. A Lua pareceria alongada devido à exposição longa ao movimento da Lua e à rotação de Marte, segundo a NASA. A Aviloev, porém, publicou uma análise dessas imagens, assumindo, a Aviloev foi ousado. Ele foi realmente ousado, matou no peito e falou, não, isso aqui é uma nave alienígena mesmo. E ali... Ele foi para lá de ousado porque, ele queira ou não, ele está colocando em risco a sua carreira acadêmica. Assumindo que o 3i Atlas, que alimentou ainda mais especulação sobre ser uma nave alienígena, e está aqui o artigo do Aviloeb para vocês na tela. Interpretação lista novas imagens do 3i Atlas na câmera do Perseverance Rover. Agora eu pergunto para vocês, essa imagem aqui parece com essa? Vamos ser sinceros, aqui é Phobos, tá? Phobos, que significa medo, é Phobos, com a imagem obtida, né, pelos astrônomos amadores do rover Perseverance. Eu acho que são bem diferentes, né? Nem um pouquinho parecidas. Pois bem, vamos dar continuidade. Espera-se que a sonda Juno, da SA, da SA, capture algumas imagens no início de novembro. Além disso, há uma chance de que o 3i Atlas, mas isso não vai acontecer, viu? Daqui a pouco eu vou falar. Possa aparecer na visão do cronógrafo Soros, principalmente no cronógrafo C3, se for grande ou brilhante o suficiente durante a conjunção superior, o que daria observações em outubro. Caso contrário, o público e a ciência permanecerão totalmente no escuro sobre o 3i Atlas. Está fazendo, até que ele saia do brilho do sol, provavelmente em dezembro.
A falta de divulgação, mesmo 3 dias após a aproximação de Marte, faz com que a situação cheire um pouco a peixe. Não, tá cheirando peixe podre mesmo, viu, Stefan Burns? Para alguns observadores, especialmente com a paralisação do orçamento do governo dos Estados Unidos, em curso que está afetando a NASA e outras organizações. Que coisa! Mas o que chama a atenção de verdade aqui, meus amigos, é o silêncio da China. Porque a China não tem nada a ver. A agência europeia, ela foi comprometida, assim, de certa forma, por causa da paralisação do governo e da NASA, que não conseguiu computar, processar os dados adequadamente. Lembrando que a agência europeia depende da NASA, mas não é o caso da China, por exemplo, né? É totalmente independente. Olha só isso aqui. O silêncio da China sobre o 3I Atlas mais preocupante do que o desligamento da NASA há 3 dias. O 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar confirmado, fez sua aproximação mais próxima de Marte, com 30 milhões de quilômetros. E seria uma oportunidade única para ter imagens de alta resolução, com 5 espaçonaves posicionadas para capturar a observação sem precedentes. Mars da NASA. É interessante. E aqui, meus amigos, a China pode ter obtido imagens do 3I Atlas, mas também permanece em silêncio, assim como a NASA e a Agência Espacial. Código oculto fonte. Que coisa. Pelo visto, eles estão se reunindo para combinar um pronunciamento oficial, ou melhor, um acobertamento oficial, que nesta altura do campeonato não vai colar. Hoje, políticos, a própria população já tem maturidade suficiente, meus amigos, para perceber que isto é um absurdo. Porque isso é um absurdo gritante. Não tem como a população que tem meio neurônio na cabeça, engolir um negócio desse, um sapo desse tamanho. Porque isto é simplesmente bizarro. Dando continuidade. Mas tudo que é ruim pode ficar pior. Presta atenção. Mais teste de QI para os que dormem. Michael Salla. Teste de QI para os que dormem. Para ver se consegue linkar o Tico e o Teco. Preste atenção. Além de atrasar a divulgação das imagens de suas sondas orbitais em Marte, a NASA acaba de declarar que sua sonda Juno não conseguirá tirar fotos do 3I Atlas. Não vai conseguir. Simplesmente o programa será desativado. Justamente agora. Ele que foi estabelecido desde 2011 e sempre funcionou perfeitamente. Agora, do nada, justamente agora que o 3I Atlas vai passar ali, o programa será desativado. Isso é chamar a população de palhaço mesmo, né? Que coisa. O 3I Atlas, quando ele se aproximar de Júpiter, parece que a NASA está determinada a encobrir a verdade sobre o 3I Atlas. Por isso, a NASA foi recentemente categorizada como uma entidade de segurança nacional? Pode ser. Pode ser. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. Post do Dr. Michael Salla. Ed Cooler. Aqui, novamente. Deixa eu ver se eu entendi. Quando o 3I Atlas passar por Júpiter em janeiro de 2026, a sonda Juno da NASA, que está lá desde 2011, não poderá tirar uma foto para o público ver? Isso mesmo. Exatamente. E até o planeta Terra inteiro está sendo chamado disso aqui. Assim. Exatamente isso, meus amigos. É isso que eles estão fazendo. Estão fazendo sem nenhum tipo de arrependimento, na maior cara de pau de todos os tempos. Eu nunca vi nada igual na minha vida. É surreal. É absurdo. Parece que é um teste de QI mesmo. É inacreditável isso aqui. Continuando. Últimas notícias. A NASA encerrou a sonda Juno orbitando Júpiter, mas a agência espacial não disse nada. Simplesmente encerrou o programa, do nada. Justamente porque o 3I Atlas vai passar ali e essas fotos não podem ser publicadas. Não podem. Porque se forem publicadas, a existência dos extraterrestres vai ser confirmada a nível mundial. Sabe o que eu penso, meus amigos? Isso aqui é um teste mesmo, é um teste psicológico. É um teste psicológico para testar a reação da população, para testar a reação da mídia, para testar a reação dos políticos, se eles vão ficar calados ou vão reagir.
Porque se não reagir agora, não vai reagir nunca mais. Aí eu fico pensando, será que Ana Paulina Luna, Eric Burson vão ficar quietos? Porque eles têm meios de ação. E o pessoal da China, e o pessoal da União Europeia? Alguém vai ter que reagir, e a própria população, nesse momento, tem que pressionar para que essas informações sejam reveladas. Porém, tem um outro lado da moeda. Vamos supor, meus amigos, que nesse momento o Loirão tenha como prioridade desmantelar a DS e toda a sua cadeia de poder. Bom, talvez não seja o momento de revelar explicitamente a existência dos extraterrestres, porque talvez, preste atenção, os sites negros têm o poder suficiente de sequestrar essa informação para incutir uma visão de invasão fake. Isto é um perigo iminente. Então, eles podem sim sequestrar essa narrativa, sequestrar a informação e de redirecioná-la, né, no ponto, redirecioná-la para uma eventual invasão fake. Isso é um perigo. Né? É bom colocar isso na conta também. Pois bem. E aqui, Michael Salla, essa é a primeira imagem divulgada por uma das sondas orbitais de Marte da Agência Espacial Europeia, ESA. Quer dizer, a ESA demorou 3 dias para apresentar isso aqui. Uma imagem de péssima resolução que um astrônomo amador conseguiria melhor. Quer dizer, você tem a oportunidade de ouro de obter as melhores imagens com a melhor qualidade possível, com a melhor resolução possível, e é isso que você me mostra. E mesmo assim, essa imagem aqui não tem cauda. Interessante, também denota que é uma espaçonave. Interessante, bem interessante mesmo. Que está aproximadamente a 30 milhões de quilômetros de distância. Observe a ausência de cauda, indicando que esse não é um cometa, óbvio. Acho que todo mundo vai ficar sabendo agora. Se alguém tinha dúvida, agora não vai ter mais dúvida. As sondas orbitais de Marte da NASA têm câmeras de alta resolução, mas ainda não divulgaram nada, supostamente devido à paralisação do governo. As sondas ExoMars e Mars Express da ESA observam o cometa 3I Atlas. Que interessante. Estamos vivendo realmente em tempos diferenciados. Diferenciados de verdade. Agora, vocês não podem desconsiderar, meus amigos, que o grande propósito do 3I Atlas é a ativação das arcas, ativação das salas de registros, ativação do Sol, porque ele está interagindo diretamente com o Sol, está, queira ou não, tendo esta adaptação, ou seja, mudando a composição dos fótons solares através de uma concha de plasma que está interagindo com os fótons solares, e obviamente que isso irá interferir na emissão de fótons solares em todo o sistema solar. Então tem que colocar tudo isso em conta. E o Loirão tem uma grande prioridade, porque ele está numa batalha. Então, às vezes, isso não é o momento ideal. Porém, isso já está engatilhando, porque agora, meus amigos, todo mundo vai querer saber sobre o 3I Atlas. O interesse sobre vida extraterrestre vai aumentar. Então, a comunidade internacional, a população em geral, terá mais interesse sobre a questão dos OVNIs, dos extraterrestres. A pressão será triplicada a partir disso. Então, se for concernente a algo psicológico, de uma preparação, de um prelúdio, é bastante eficaz.